Deus ele é fiel em nossa vida. Não importa a circunstância que a gente esteja vivendo, mais importante é que a gente venha estar sempre na presença de Deus. Não importamos a luta que a gente passe do dia a dia, mas importamos é que a gente permaneça para sempre, confiando em Deus todo o tempo. Às vezes a gente passamos por um processo muito grande na nossa vida. Às vezes a gente paramos um pouco, refletimos em algo. Será que Deus ele me esqueceu? Meu amado, Deus ele nunca esquece de nós. Deus muitas das vezes ele fica no silêncio porque ele está trabalhando por mim e por você. Eu não sei o que está acontecendo em sua vida. Eu não sei o tamanho do seu processo que está acontecendo na sua vida. Mas Deus ele vai sempre usar uma pessoa para trazer uma palavra para mim e para você. Eu sei que a sua luta está grande, mas maior é a tua vitória em Cristo Jesus. Porque Deus está contigo, Deus está conosco em todo o tempo. Não importamos a circunstância que a gente esteja passando ou vivendo, mas Deus está no controle de tudo, meu irmão. Às vezes a gente passamos por um meio de um processo, mas uma hora ou outra Deus ele vai tirar você desse processo. Porque o processo ele faz parte da trajetória da nossa vida. Porque Deus ele ama cada um de nós. Não importamos a circunstância que a gente esteja vivendo, mas importante é que a gente permaneça para todo sempre na palavra do Senhor, confiando no Senhor. A gente não devemos se preocupar com o dia da manhã, porque o dia da manhã só pertence a Deus. Quem cuida de mim e de você é Deus, meu irmão. O nosso Deus ele é fiel para cumprir. Eu não sei o tamanho da sua luta todos os dias, mas Deus sabe o processo que você tem passado até hoje para suportar calado. Muitas das vezes o silêncio de Deus é a melhor resposta na nossa vida. Você viu aí a história maravilhosa da briga de José, que os seus irmãos tinham inveja de José. Quando José começou a contar o sonho dele para os seus irmãos, e aquilo ali aborrecia os seus irmãos. Sabe por quê? Porque tem coisa que a gente não precisamos contar. Tem coisa que a gente devemos guardar para nós mesmos. Não conte os seus problemas, não conte o seu sonho para as pessoas não. Conte para Deus, porque Deus, ele tem a solução para tudo isso que tem te acontecido. Às vezes a gente acordamos todos os dias, não agradecemos a Deus por mais um dia. Deus ele concedeu eu e você para estar vivo. Eu sei que a sua luta está muito grande nesse momento, mas Deus ele vai acalmar tudo isso que está acontecendo na sua vida, porque Jesus Cristo ele te ama e ele tem propósito para acontecer em sua vida. Quanto maior a luta você vai passar, maior é a tua vitória em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo ele te ama. Tá aí uma prova grande que Deus ele nos amou, que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele tem sempre uma palavra para o nosso coração. Deus ele sempre vai fazer. O homem diz que não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. Então, meu irmão, eu não sei como se conta a sua vida espiritual, como se conta o seu relacionamento, mas Deus está no controle de tudo isso que está acontecendo na sua vida. Às vezes a gente quer uma resposta de um dia para a noite, mas não é assim. A resposta de Deus, ela vai vir no tempo de Deus, na hora certa, no momento certo. Deus ele vai agir na tua causa, na tua situação. Pode ter certeza que Jesus Cristo ele está acalmando a sua tempestade. Eu não sei o tamanho da sua tempestade, mas Jesus Cristo ele está acalmando a sua tempestade. E para todo esse processo que você está passando, está vivendo, Deus ele vai te honrar aqui nessa terra. Deus ele vai te capacitar. Deus ele não escolhe os capacitados, ele capacita aqueles que a pessoa não
poderia saber que essa pessoa não era capaz de fazer aquilo. E Deus ele está procurando os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Não importa a circunstância que você esteja vivendo todos os dias, mas o importante é que a sua fé e a sua confiança está em Deus. E Deus ele nunca desaponta um filho. Deus ele te chamou, porque Deus ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Muitas das vezes a gente fica triste e cabisbaixo no nosso canto. Às vezes a gente queremos chegar na igreja, só assentar no banco, ficar calado, ouvindo a palavra de Deus. Mas Deus ele vai te capacitar de uma forma tão grande, que Deus ele vai fazer as pessoas ver que você é um vaso, você foi escolhida por Deus. Você tem plano, Deus ele tem plano com você, porque Deus ele te escolheu, ele te capacitou e ele vai te capacitar para você viver os planos deles que ele tem na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus ele te ama e Deus ele tem propósito com nós. Só basta a gente confiar e esperar o tempo de Deus agir na nossa vida. Eu sei que a sua luta está grande, mas o que Deus tem para você é muito maior do que essa luta que está acontecendo na sua vida, meu irmão. Não se preocupe com o dia da manhã não, porque o dia da manhã só pertence a Deus e Deus ele vai suprir as suas necessidades que você está passando. Muitas das vezes a gente ficamos calados, ficamos quietos, às vezes a gente pensa até desistir, largar tudo, deixar tudo para trás. Aí eu não aguento mais passar por tanta luta, eu não aguento mais passar por tanta humilhação. A humilhação que a gente passamos e vem a exaltação de Deus na nossa vida. Quem se humilha diante de Deus será exaltado. Quem será exaltado será humilhado. Então espere o tempo de Deus agir na sua vida. Para tudo isso que está acontecendo na sua vida, existe a promessa de Deus na tua vida. Quando Jesus Cristo ele escolheu os 12 discípulos, porque ele sabia que Judas já ia trair ele, mas ele chamou aqueles 12 discípulos, ensinou aqueles discípulos tudo. Então, meu irmão, Deus ele vai te capacitar. Não importa a circunstância que você esteja passando, mas Deus está na peleja com você. Deus está na luta com você. E o teu gigante, Deus já derrotou ele. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele era o menor da casa de Jessé. Mas para você ver o plano que Deus tinha na vida de Davi, 7 filhos de Jessé, mas Deus escolheu o menor da casa de Jessé, era Davi. Apacentava as ovelhas, cuidava das ovelhas do seu pai. Imagine Deus honrar o menor da casa de Jessé, que era Davi. Era um moço, era um jovem de boa aparência. Gente, muitas das vezes a gente não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Quanto maior a luta que a gente passamos nesse mundo, maior é o nosso galardão que está no céu. Eu sei que a tua luta, muitas das vezes, você não está suportando de passar por tanta luta que você já passou. Mas esse processo que você está passando, está vivendo, Deus está contigo na peleja, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Não se preocupe com o dia da manhã, não. Se preocupe com o dia de hoje. Faça hoje. Adore a Deus em todo o tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Então o momento é agora da gente buscar as coisas de Deus. Se humilhar na circunstância de Deus. Se humilhar na presença de Deus, meu irmão. Quando uma pessoa tira o seu tempo todos os dias de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de orar, de adorar a Deus, de colocar um louvor em sua casa e adorar a Deus, meu irmão, é muito forte o que Deus tem por mim e por você. O que Deus tem preparado para mim e para você. Deus ele é fiel para cumprir. Às vezes a gente passamos no meio de um processo e a gente já queremos desistir. A gente passamos por uma prova tão pequena às vezes, mas a gente já quer largar tudo, desistir de tudo. Às vezes a bênção da gente está tão perto da gente que a gente não imaginamos. Gente, confie no Senhor Jesus Cristo. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, o seu pensamento. Confie em Deus, porque Deus ele vai preparar você. Deus ele tem preparado eu e você para viver os planos dele, os propósitos dele na nossa vida. E quando Deus ele chamou eu e você, Deus ele sabia tudo que ia acontecer na nossa vida.
Os processos, ele faz parte da vida de um cristão. A verdade é essa. Eu sei que você está passando nesse deserto. Aí você sabe porque o que significa deserto? Deserto que é deserto não dura para sempre. Deserto é esquecimento, meu irmão. Uma hora ou outra Deus ele vai tirar você no meio desse deserto que você está passando. Às vezes a gente passamos por processo todos os dias na nossa vida. Aí a gente queremos desistir no meio do caminho. Aí às vezes a sua bênção está tão perto de chegar em sua vida, aí que você desistiu, você largou no meio do caminho, você não persistiu, não avançou, não quis ir em frente com Deus. Ei, não tema, porque o Senhor está contigo. Não te assombre, porque o Senhor, Ele é teu Deus, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a ardeta da sua justiça. Então não tema diante da dificuldade não, meu irmão. Só confia o tempo de Deus, que Deus ele vai agir na tua situação. Às vezes a tempestade, ela vem na nossa vida, é para fortalecer a minha fé e a tua fé em Deus. E Deus ele nunca desaponta um filho, meu irmão. Quando Deus ele promete algo para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. Eu tenho passado por muito processo, mas eu tenho suportado, confiando em Deus. Se vier o bem ou o mal, quem cuida de mim é Deus, meu irmão. Então entregue a sua vida totalmente na mão do Senhor, porque o Senhor ele vai projetar tudo em sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele tem cuidado de você todos os dias. Se você acordou hoje com fôlego de vida, foi o Senhor que te ajudou até o dia de hoje. Agradeça a Deus. Seja grato a Deus por tudo que Deus tem feito por você na sua vida. Pai do Senhor, irmão Everson, homem de Deus abençoado, Diácono Everson, que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus esteja contigo nessa peleja. Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor. Amém, meu irmão? Deus está contigo. Não importa a circunstância que a gente esteja passando ou vivendo. A luta vem todos os dias, mas a vitória ela vai chegar. E já está marcado o endereço certo e o momento certo de Deus agir na nossa vida. Então Nicodemo, ele era um homem, uma história muito linda, maravilhosa. Nicodemo foi visitar Jesus. Havia entre os homens um homem chamado Nicodemo, um principal do judeu. E disse: Rabi, e foi visitar Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu é mestre da vinda da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que tu faz se Deus não estiver com ele. E respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemo perguntou a Jesus: como pode um homem nascer segundo, sendo velho? Porventura voltar ao vento materno e nascer segunda vez? Aí Jesus respondeu: em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, meu irmão, o importante é que a gente devemos nascer todos os dias. Não é nascer de novo, voltar ao vento de nossa mãe, não. É nascer da água e do Espírito. Como a gente podemos nascer? É aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador das nossas vidas. Amém? A gente devemos que aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da nossa vida e ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo de Deus. Então imagine, Deus, Ele nos ama de uma forma tão grande, meu irmão. Deus, Ele nos capacitou de uma forma tremenda. Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio para a gente decidir o que a gente queremos fazer da nossa vida. Mas só existe um caminho, a pura verdade, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Para que a gente venha se chegar ao Pai, primeiro a gente tem que chegar ao Filho, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, meus irmãos, eu quero pregar para você, eu quero falar de Jesus, porque Jesus Cristo, Ele é a única solução para tudo isso que tem te acontecido. Deus, Ele vai abrir a porta de emprego para você. Muitas das vezes a porta que Deus abre, nenhum homem fecha, e a porta que Deus fecha, nenhum homem abre. A verdade é essa. Imagine, Jessé,
foi um homem que tinha 8 filhos. E no meio de 7 filhos, Deus não escolheu os 7 filhos de Jessé. Escolheu o menor da casa de Jessé, que era Davi. Deus ele escolheu Davi. E Davi, para ser coroado ao rei de Israel, Davi ele passou por um processo, meu irmão. Todos nós vamos passar por um processo. Ele foi chamado para pregar, muito foi chamado para evangelizar, muito foi chamado para louvar o Senhor. Todos nós que tem fôlego de vida, a gente nascemos para louvar o Senhor, para buscar o Senhor, para estar na presença de Deus todos os dias. O deserto que eu e você estamos passando, Deus ele vai acalmar esse deserto, essa tempestade. Deus te abençoe, minha amiga Vanessa, que Deus te abençoe tremendamente, minha amiga. Então muitas das vezes a gente procuramos entender porque a gente passamos por tanta prova. Meu irmão, um obreiro, uma pessoa, ele passa por um processo para ser aprovado. Quando a gente vai entrar numa usina, a gente vai passar por um processo para chegar lá no lugar. A gente vai ter bastante sabedoria, entendimento, conhecimento da palavra de Deus. E às vezes a gente queremos do dia para a noite tudo, a gente queremos do dia para a noite. A gente não esperamos o tempo de Deus agir na nossa vida. É por isso que muitas das vezes a pessoa ela quebra a cara. Sabe por quê? Porque ela não espera o tempo de Deus, não espera Deus agir, aí quer tudo do dia para a noite. Não é do dia para a noite que Deus ele vai dar tudo para nós, não. Deus ele só vai dar tudo que a gente necessitamos, que a gente precisa. Deus ele não vai dar tudo que a gente pedimos. Deus ele vai dar só aquilo que a gente precisamos realmente. A gente precisamos todos os dias, meu irmão. É dobrar o nosso joelho, orar e pedir sabedoria a Deus, pedir entendimento a Deus, porque Deus ele vai nos dar. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Meu irmão, não peça dinheiro, não peça riqueza, não peça coisa bem material, não. Peça a presença de Deus na sua vida. Todos os dias eu acordo, eu peço a Deus sabedoria, eu peço que Deus me acompanhe na minha caminhada, no meu caminho todos os dias. Que Deus vá na minha frente, me abençoando, me protegendo e me livrando de todo mal. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe meu ministério. O mais importante, meu irmão, eu não estou preocupado com o dia da manhã, porque o dia da manhã Deus ele vai providenciar tudo para mim e para você. Não se preocupe não com o dia da manhã, se preocupe com agora, o que você está vivendo hoje. O que Deus tem projetado para amanhã vai acontecer na sua vida. E quando Deus promete algo para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. Tudo no seu tempo vai acontecer. A promessa de Deus na nossa vida. Eu tenho aprendido todos os dias, mesmo sendo falho, todos os dias, pecador, que a gente somos falho, pecador todos os dias. Mas a gente devemos estar sempre na presença de Deus, meu irmão. Não existe ninguém perfeito, não. Perfeito só foi Deus. Ele é perfeito. Deus ele é perfeito. Deus ele é maravilhoso. Ele foi o único que é perfeito. E então a gente estamos buscando todos os dias a nossa salvação em Cristo Jesus. Porque não importamos o bem material, mas o que importamos é que a gente venha ser salvo por Ele. A graça dele nos fortalece todos os dias. A sua misericórdia, ela dura para sempre todos os dias. Às vezes, a gente queremos tudo do dia para a noite. Eu vou fazer uma faculdade hoje e amanhã eu já quero um emprego. Mas não é assim. Tudo é no tempo de Deus. Deus ele vai agir na tua situação. Você vai estudar, você vai passar por um processo, vai passar pela trajetória, pela aprendizagem, você vai aprender. Deus ele vai lhe capacitar. E você vai ter um emprego digno do seu esforço, que você lutou todos os dias. Você estudou para estar onde você está hoje. Se Deus colocou você onde você está, porque Deus ele te capacitou. Ele te deu a sabedoria. Ele te deu o entendimento
para você passar por esse processo. Está onde você está hoje, venceu, você lutou, você não desistiu, você persistiu naquilo que você queria. Então não desista do seu sonho e não conte o seu sonho para as pessoas não. Nunca conte. O erro muitas vezes da gente é a gente querendo contar para as pessoas o nosso sonho. Fecha a boca. Não conte o seu sonho para as pessoas não. Porque muito vai torcer contra você, vai desejar o mal para você. Mas não se preocupa, quem cuida de você é Deus. Nada vai acontecer com você, porque Deus já colocou a sua mão sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente devemos calar nossa boca. Não devemos contar o nosso sonho. José, ele contou o seu sonho para os seus irmãos. E o que aconteceu? As invejas dos seus irmãos contra a vida de José. A trajetória que José viveu na vida dele foi grande, meu irmão. A luta, grande foi a humilhação, grande foi os processos de Deus na vida de José. Mas José suportou calado as provas, suportou a luta. José, ele não desistiu. José, ele persistiu naquilo que ele queria. José, ele confiou a sua vida em Deus. José disse o quê? Se vier o bem ou o mal, quem cuida de mim é Deus. Imagine, Jacó, ele amava muito José. E ali causou inveja nos irmãos de José. Porque Jacó amava mais José do que os seus outros irmãos. Imagine, meu irmão, um pai, ele amava mais o José do que os seus irmãos. E ali os seus irmãos, que eram inveja de José, tudo queria planejar contra José. Os irmãos de José agiam da forma que eles pensavam que era o certo agir. Mas tudo que estava acontecendo na vida de José eram os planos de Deus que ia acontecer na vida de José. Se pessoa se levantar contra a sua vida, é os planos que Deus tem na sua vida, meu irmão. É os planos que Deus ele vai cumprir. Às vezes a gente não entendemos os processos que você está vivendo, a luta que você está passando. Mas mais tarde, as promessas do Senhor ela vai se cumprir. Pode ter certeza que José, ele percorreu um caminho muito grande, meu irmão. Imagine, José, ele foi vendido como escravo. Ele foi parar numa terra, no Egito. Mas tudo isso que tem acontecido na vida de José era para que os planos de Deus se cumprissem. José, ele passou por um processo muito grande. Tudo que a gente passa no processo serve de aprendizagem para a gente, que a gente devemos suportar, calado, orando, lendo a palavra, meditando na palavra todos os dias, porque José, ele venceu os processos dele através orando a Deus, buscando a Deus em todo o tempo, no momento bom, no momento ruim. Mas José estava lá, sempre orando a Deus, entregando a sua vida na mão de Deus. Então que a gente devemos entregar a nossa vida todos os dias na mão de Deus, que Deus ele vai agir no tempo certo, no momento certo. Abraão, meu irmão, Abraão, ele é o nosso pai da nossa fé. Abraão, ele é um pai da nossa fé, porque Abraão, ele viveu pela fé. Abraão, ele é considerado o pai da fé, porque ele viveu pela fé. Imagine, Deus disse a Abraão, sai da sua parentela, deixa o seu pai, sua família e segue nessa terra, que lá eu vou te honrar. Lá eu vou fazer você ser um pai de uma grande nação. Imagine, a promessa que Deus tinha na vida de Abraão ia se cumprir. Não importasse se durasse 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos, 70 anos para se cumprir. Mas quando Deus promete algo para mim e para você, Ele é fiel para cumprir. A verdade é essa. Eu não sei o que Deus tem prometido para você, mas eu sei que Deus ele é fiel para cumprir as promessas dele na tua vida. Não desista
daquilo que Deus tem preparado para você. Porque uma hora certa, um momento certo, Deus ele vai agir na tua situação. Em nome de Jesus. Confie, espere o tempo do Senhor. Porque tudo há um tempo determinado, há tempo para todo propósito, no céu e na terra. Então espere o momento de Deus agir na tua vida. Tem muitas pessoas que pedem uma porta de emprego, tem muitas pessoas que pedem uma porta de uma faculdade para fazer, mas tudo é no tempo de Deus, é no nosso tempo não. A gente devemos esperar o tempo de Deus. Então, gente, sacrifique um pouco da sua vida, faça um sacrifício a Deus, ofereça a sua vida como Deus ele ofereceu, como Abraão ofereceu o seu filho Isaque a sacrifício a Deus. Deus falou com Abraão, mandou Abraão oferecer Isaque, mas quando Abraão estendeu a mão sobre o menino, Deus disse: Abraão, não estenda a mão sobre o menino, porque Deus ouviu que Abraão ele era um homem temente a Deus. Às vezes a gente devemos oferecer um pouco do nosso sacrifício, a oferecer graça ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Às vezes a gente não oferece um sacrifício a Deus. Abraão, ele ia oferecer o seu filho Isaque, o maior sacrifício que está na Bíblia Sagrada foi que Abraão ia oferecer Isaque, o seu filho, o seu único filho, mas Abraão, ele ia oferecer Isaque para Deus, como Deus pediu para Abraão oferecer um sacrifício, e Deus ele queria Isaque, mas só que Deus, era os planos de Deus que ia se cumprir na vida de Abraão. Deus ele prova a gente todos os dias, Deus ele tem aprovado eu e você, e para que a gente venha alcançar algo que Deus tem para mim e para você, e muitas vezes Deus ele oferece, ele pede algo para mim e para você. Então Deus ele está pedindo para mim e para você nesse momento, é que um dia se conta 24 horas, mas ofereça 10% para Deus, 2 horas e 40 minutos. Comece o seu dia agradecendo a Deus. Coloque um louvor em adoração em sua casa. Eu sei que você está magoado por dentro por algo que alguma pessoa fez você, feriu você de uma forma. Mas coloque um louvor em sua casa e comece a meditar nas letras das canções, porque o louvor ele sara nossas almas, ele sara a nossa alma. O louvor ele preenche todo o vazio que está dentro do nosso coração. Comece a colocar um louvor, comece a ler um pouco da palavra de Deus, porque a palavra ela sara nossas feridas, ela cura nossa alma. A palavra de Deus ela transforma a nossa vida, a palavra de Deus ela liberta a nossa vida, a palavra de Deus ela dá vida com abundância. A palavra de Deus ela cura tudo isso que está acontecendo na nossa vida. É a palavra que salva, é a palavra que cura, é a palavra que transforma em todo o tempo. É a palavra de Deus que muda a nossa história. Eu sei que a tua luta está grande. Às vezes você não tem dificuldade para ler uma palavra, você tem dificuldade para orar. Meu irmão, se você não tiver palavra para pedir a Deus, somente dobra o teu joelho onde você está, pede perdão para Deus. Pede perdão para Deus, que Deus ele já te perdoou. Todas as vezes que a gente erramos, a gente devemos pedir perdão para Deus e viver na presença de Deus e adorar a Deus como se fosse o último dia da nossa vida. A gente viu aí, esse período da pandemia, muita gente partiram. Muita gente partiu na presença de Deus e muita gente partiu sem conhecer a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, meu irmão. Então, não deixe que os problemas sejam maior do que o propósito de Deus na sua vida. Nunca deixe que o problema impeça o agir de Deus na sua vida. Confie no tempo do Senhor, porque Deus ele vai agir
em tua circunstância. E o que Deus tem preparado para você, Ele é fiel para cumprir. Quando Deus promete algo para mim e para você, Ele é justo, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas Deus Ele vai cumprir a promessa que Ele prometeu para você, em nome de Jesus, amém? Eu vou encerrar essa live nesse momento porque o meu celular está descarregando, mas Deus te abençoe. Eu vou estar sempre orando por todos vocês. Eu vou estar sempre colocando o nome de vocês nas minhas orações, porque eu creio que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. E os planos que Deus tem para você é muito maior do que você está pensando ou imaginando muitas das vezes. O que Deus te prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir na tua vida, amém? E eu encerro essa live nesse momento porque meu celular está descarregando, amém? Que Deus abençoe todos vocês, amém? Em nome de Jesus.